pessoal, beleza? Eu sou Rafael Bender E eu sou Nira Bender. e a gente vai responder algumas perguntas que uma galerinha mandou pra gente sobre a vida das borboletas. Um projeto chamado Será que as lagartas? Viram borboletas? Isso aí. Então a gente vai começar respondendo as perguntas desse pessoal e espero que vocês gostem. Vamos lá. Vamos ver a primeira? Primeira pergunta: todas as lagartas viram borboletas? Não, depende. Depende sim, depende. Tem algumas que viram borboletas e outras viram mariposas. Boa. Segunda pergunta: quais lagartas comem flores? A gente não conhece. Não tem como saber, né? Porque existem mais de 150 mil tipos, né? Espécies de lagartas. E aí pode ser que algumas comam flores, outras comam folhas, outras comam caule. Depende muito. A gente não tem como saber. A gente tem que investigar a vida das lagartas, saber uma espécie específica para saber do que ela gosta de comer. Então essa daí depende bastante. Próxima pergunta, vamos lá? Quanto tempo as lagartas ficam no casulo? Depende do dia, depende da espécie. Isso, depende da espécie. Algumas espécies E ficam um do pouquinho dia? mais, outras ficam menos. Do dia também, né? Eu já falei. É, por causa da temperatura, né? Essas coisas podem variar. Mas é bom lembrar que, em média, pelo que a gente já viu aqui, entre 3 e 4 dias, algumas espécies já viram borboletas. Ficam lá dentro do casulo 3 e 4 dias. Próxima pergunta, Nina. Qual é? Quanto tempo vivem as borboletas? A gente não sabe. Não sabe? Porque varia muito, não é Varia. verdade? Algumas vivem só alguns dias e outras podem viver até mais de ano, né? Então, elas podem variar bastante o tempo de vida das borboletas. Próxima pergunta, vamos lá? Por que a borboleta solta um pó da asa? Faz ideia? É por causa da cor? É da cor? Faz parte da cor. É porque faz parte da cor. E também é um monte de pelinhos bem pequenos. Isso, o pó na verdade são sardinhas que a borboleta tem na asa, no corpo dela, e essas sardinhas vão caindo. E são essas cerdas que dão cor à borboleta, isso é verdade, né? E essas cerdas às vezes podem causar uma certa irritação na pele, principalmente se cair nos olhos. É perigoso, a gente tem que ter cuidado, tomar alguma distância das borboletas, porque aquela substânciazinha, aquelas cerdas, aquele pozinho, pode causar irritação na nossa pele. Então tem que tomar cuidado. Próxima pergunta, vamos lá? Por que o quê? Por que tem borboletas que são coloridas e outras que são de uma cor só? A cor comunica, né? É uma maneira da borboleta se comunicar com outros animais ou com outras borboletas. Algumas borboletas ficam mais escondidinhas, são menos coloridas, né? Elas ficam escondidas de possíveis pássaros que podem tentar comer essas borboletas. E outras borboletas são mais coloridas para atrair outras borboletas ou para sinalizar que elas são venenosas, né? Então, depende muito do ambiente que a borboleta tá, do tipo de pássaro, do tipo de predador que ela tem. A outra pergunta é: por que a borboleta morre cedo? A gente já falou sobre o tempo de vida da borboleta, mas isso faz parte do tempo de vida dos animais. Esse tempo é suficiente para ela se reproduzir. Então vamos para a próxima pergunta. As lagartas viram borboletas e depois viram lagartas de novo? Não. Essa pergunta é boa. O indivíduo não. A lagarta vira borboleta, a borboleta coloca ovos, dos ovos saem novas lagartas. É uma reprodução. Assim como a gente nasceu das nossas mães, a borboleta coloca os ovinhos e dos ovinhos nascem novas lagartas que vão virar borboletas, vão colocar ovos, vão nascer lagartas de novo e assim o ciclo, né, se fecha e vai sempre continuando. Próxima pergunta. Essa pergunta é boa. Eu não sei se a gente sabe, essa é difícil. Se a lagarta comer uma flor rosa, a borboleta vai ser rosa? A gente nunca viu. Mas eu comi uma flor. Na verdade, não. Ela não vai ser rosa. Existem realmente alguns animais que mudam de cor devido à comida, né? Como os flamingos, por exemplo, aqueles pássaros rosa, né? Que comem muitos camarões. Isso, eles comem muitos crustáceozinhos, né? Que são cor-de-rosa, eles ficam cor-de-rosa. Mas no caso das borboletas, não. A cor da borboleta é definida pelo que ela tem na informação genética dela, do que ela já traz nas células dela. Então, a cor não vai variar muito dependendo do que ela come, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta aí, vamos ver. Essa é muito difícil de responder. A lagarta sente frio? Não dá pra saber. Só se a gente fosse uma lagarta ia dar pra saber. É verdade. Excelente resposta, Nina. A gente não consegue saber se ela sente frio. A gente pode saber se elas têm receptores de frio,
mas eu não sei responder isso, precisaria de uma pesquisa científica bem elaborada para fazer esse tipo de análise, mas a gente não sabe. A gente sabe que a lagarta é muito eficiente, na verdade a borboleta é muito eficiente em sentir moléculas, né, químicas presentes no ar. Ela tem vários receptores químicos e é assim que ela procura o alimento, essas coisas. Mas se sente frio, realmente é uma pergunta muito difícil e a gente não sabe responder ainda, mas a gente vai pesquisar. Vamos lá, próxima pergunta. Por que eles tiveram dificuldade de encontrar as lagartas? Olha que legal. Acho que é porque o clima não estava muito bom para as lagartas. Isso, a época do ano é muito importante. Existem épocas do ano que tem mais lagartas, épocas do ano que tem menos lagartas. E também porque as lagartas geralmente elas ficam escondidinhas nas folhas, né? Elas ficam embaixo das folhas. A gente vê mais as borboletas que saem voando por aí, mas as lagartas às vezes é um pouquinho mais difícil da gente encontrar, tá? Então às vezes precisa buscar com mais calma e olhando nas folhinhas para ver se acha. É um pouquinho mais difícil de achar do que as borboletas. Diga aí, senhorita. É que a gente foi procurar uma lagarta de pavão branco ali, e no lugar que tem bastante daquelas folhas que o pavão branco gosta, aí e a gente encontrou um grilo pulando e assustou. Foi mesmo. Pavão branco que a menina tá falando é uma espécie de borboleta que existe aqui onde a gente mora, né, e que tem uma lagartinha que gosta muito de uma planta chamada erva cidreira. Próxima pergunta. São os caçadores que pegam as lagartas? Provavelmente não. Provavelmente não. Existem algumas pessoas que pegam borboletas para colocar em caixas entomológicas, né, umas caixas para ficar bonito. Não é muito legal fazer isso, tá, gente? A não ser que seja para pesquisa científica, mas é bom deixar as borboletas, as lagartas livres. Próxima pergunta. A mesma pessoa perguntou: onde moram os caçadores? Ninguém sabe. Eu São os acho. caçadores. A gente não sabe muito bem onde moram os caçadores. E os vizinhos. E os vizinhos do caçador, né? É muito ruim ser um caçador. Viu, gente? Chame a polícia. A gente tava brincando, tá? Próxima pergunta. Essa é muito boa. As lagartas têm dentes? Acho que sim, pra comer as folhas. Na verdade, não são dentes iguais a esses Não, nossos. nesses narizinhos. Na verdade, é um tipo de estrutura que elas têm para poder cortar as folhinhas. Não é exatamente dente, tá? Mas é uma estrutura que elas conseguem cortar as folhinhas. As borboletas não têm essa estrutura. A estrutura da borboleta é outra, chamada probóscide. É tipo aquela coisa de aniversário que o pessoal chama de língua de sogra, vai e desenrola assim. Pronto, a borboleta tem aquilo. E aquilo serve para pegar o açuquinha das flores ou das frutas que elas comem. Pra beber água. Pra beber o néctar, né? O líquidozinho doce. Mas a gente botou a água. A gente botou água pra ela. Próxima. Essa daqui eu acho que você vai saber responder. Quais as lagartas que se transformam em borboletas grandes? As dos casulos grandes. Isso. Que ficam nos galhos. Geralmente, né? Quanto maior a lagarta, quanto maior o casulo, maior será a borboleta. Né? Próxima pergunta é muito legal. Qual é a diferença entre a borboleta e a mariposa? Você sabe essa? Eu sei. Depende da cor. É que a cor é diferente. Geralmente as mariposas são menos coloridas do que as borboletas, mas existem exceções, viu? Existe mariposa branca e existe mariposa escura. Tá, e existe mariposa colorida, mas é mais raro. Mas a principal diferença é que as borboletas, geralmente quando elas pousam, elas ficam com a asinha assim, fechada. E as mariposas, quando pousam, elas ficam com a asinha aberta, né? Então essa é uma diferença. Também tem uma diferença na anteninha delas. As borboletas têm a anteninha mais cilíndrica, assim, parecendo um taco de golfe. E as mariposas têm uma antena mais peludinha e mais curva, que serve como um órgão para poder sentir odores no ambiente. Próxima pergunta. As borboletas têm ouvidos? Elas escutam? Eu não sei. Essa a gente não sabe responder. Teria que fazer uma pesquisa. Acho que elas não. Acho que elas têm receptores. Receptores químicos. Ouvidos como o nosso certamente não tem, né? Só se for microscópio. Né? Que ouvidos como o nosso só vão surgir nos animais mais complexos, que são os vertebrados, né? Geralmente não tem, tá? Mas elas podem ser que elas tenham algum tipo de órgão para perceber vibrações do ar, parecido com som. Mas ouvido ela não tem. A próxima pergunta é: as borboletas podem voar sem se cansar? Qualquer movimento que os animais fazem gasta energia.
E elas precisam de energia para poder fazer isso, né? Então, a energia às vezes acaba. E quando a energia vai acabando, ela vai se cansando. Ela não se cansa como nós seres humanos, né? Tipo assim. Mas existe um limite que elas conseguem voar. É muito difícil a gente falar se a borboleta se cansa ou não, porque isso é uma coisa muito da gente, né? Das pessoas, de se cansar, aquela sensação de cansaço. Mas elas gastam energia, isso é certeza. Próxima pergunta. As borboletas dormem? Acho que sim, né? A gente não sabe se é um sono mesmo, mas elas têm um período que elas ficam mais paradinhas. Inclusive, essa é uma diferença entre borboleta e mariposa. As borboletas voam mais durante o dia e ficam mais quietinhas durante a noite, que a gente pode dizer que é o dormir da borboleta. Vai dormir, Tá borboletinha. Boa. E as mariposas são geralmente o contrário. Geralmente as mariposas ficam mais quietinhas durante o dia e mais ativas durante a noite. É uma diferença também, tá? Última pergunta que a gente vai responder agora. É muito legal essa pergunta. Borboleta pula e faz xixi? Será que é ao mesmo tempo? A borboleta não pula, a borboleta voa, né? Pode ser que ela dê um voo pequenininho parecido com o pulo, mas xixi certamente de alguma maneira ela faz, né, Nina? Todo ser vivo tem que soltar alguma coisa pelo lado contrário. É verdade, todo ser vivo solta algum excremento, né? Os seres vivos As vão... árvores? Até as árvores soltam Elas- algum excremento. É a seiva? Não é a seiva exatamente, mas as árvores ao longo da sua vida vão liberando substâncias, né? Às vezes em forma de gás, às vezes em forma de líquido. A árvore vai soltando vapor de água o tempo todo. Então todo ser vivo, até uma célulazinha, um bichinho que é uma célula só, solta. Dormiu? Boa noite. Não, é brincadeira. Até o bichinho que é uma célula só, ele solta alguma coisa para o ambiente, porque o metabolismo, né, gera subprodutos que tem que ser soltos, principalmente animais que se alimentam assim de outras coisas. Então, se você olhar uma lagartinha, a lagartinha está o tempo todo comendo e fazendo cocô. Então, o xixi e o cocô são excrementos, né? Geralmente esses animais mais simples soltam uma coisa só, não é separado o xixi do cocô, geralmente uma coisa só. Então, sim, borboleta de alguma maneira faz xixi. Mas uma coisa muito legal... Excremento. E é um excremento. Uma coisa muito legal pra gente terminar esse vídeo, que eu recomendo que vocês façam no projeto de vocês, que a gente já fez algumas vezes, é construir um terrário ou um borboletário. O que é o isso? seu próprio borboletário. Isso, porque vocês vão conhecer muito mais sobre a vida das borboletas ou das mariposas. Eu recomendo recomendo vocês pegarem em algumas... É melhor vocês... Eu recomendo vocês olharem na internet o tipo de lagarta que vira uma borboleta que não é venenosa, porque isso é muito importante. É verdade. E também tem que ser de alguma planta que vocês possam criar em casa. Isso. Então o que vocês podem fazer é pegar tipo um pequeno aquário, até um pote de plástico que seja transparente. Vocês colocam umas folhinhas no fundo, aí vocês procuram na natureza, vocês vão andando por aí, tentam achar um galinho que tem uma lagarta ou um casulo. Coloca lá dentro. Se for a lagartinha, você tem que colocar as folhinhas daquela planta que ela tava para ela poder comer. Aí você bota as folhinhas lá, todo dia você vai colocando folha. Pode ser um galinho com folhas, né? Mas se for casulo? Se for casulo, você não precisa se preocupar com a comida. É só deixar lá o casulo no galinho lá dentro do terrário. Cobre com um paninho e espera. Todo dia você fica olhando lá. Em algum momento você vai ver a borboleta. E o que você pode fazer é pegar e fotografar todas as fases do seu projeto. E depois você vai ter um relatório do que você fez. Ou anotar. Eu sempre anoto. Fazer desenhos, né? Fazer desenhos sobre o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo de um projeto que eu e Nina fizemos há bastante tempo. Nina era muito pequenininha, que a gente fez. Vou botar algumas fotos aqui do borboletário que a gente fez. O primeiro que a gente fez, e tem a gente brincando com as borboletas. Foi quando a gente conheceu uma espécie de borboleta muito legal. Brancão! Chamada brancão. Mas não é brancão mesmo, a gente não sabe a espécie. Na verdade, a borboleta, o nome popular dela é brancão. E ela vem de uma lagartinha que gosta muito de comer couve, brócolis, essas plantas. Brócolis, eu gosto! É tipo Quem não você. gosta de brócolis? Brócolis é muito gostoso. Então, sugiro que vocês façam isso, tá? Espero que essas respostas da gente tenham ajudado de alguma maneira. Mas lembre-se, o mais importante é vocês investigarem. É o mais importante para vocês fazerem, não é, Nina? E Eu acho que daram pra vocês perceberem que eu tô com desenhos aqui. Mostra os desenhos aí, cara. Uma borboleta. Lagarta amarela. Deixa paradinho pra vocês Lagarta. verem.